Seja muito bem-vindo ao podcast O Código do Conteúdo. Aqui você vai aprender todas as táticas, estratégias e segredos da produção de conteúdo e do marketing de conteúdo. Eu sou Pedro Mazetti Eu sou Rafael Vieira. e hoje a gente vai falar como é que o social media pode ganhar mais dinheiro trabalhando no mercado de infoprodução, né, o mercado de educação online. Então, Rafa, antes de tudo, como é que o social media costuma trabalhar hoje em dia? Quais são os serviços que ele costuma oferecer? Cara, Pedro, você tocou num ponto que é... Você quase deu um spoiler do episódio. Porque, realmente, o social media, uma das melhores formas dele ganhar é trabalhando no mercado de educação online, infoprodução, trabalhar com especialistas, etc. Acontece que nem sempre ele atua nesse mercado. A maioria dos social medias começam fora desse mercado. Eu acho que Certo? esse mercado talvez ele seja um ponto evolutivo na jornada do social media, na jornada do profissional. A maioria deles, na verdade, começa trabalhando como social media para negócios locais, ou para pequenas empresas, ou até para profissionais liberais, um psicólogo, uma fonoaudióloga, um arquiteto, às vezes. Então, geralmente, o social media ele começa trabalhando para esse tipo de cliente. Eu não vejo muito, não vejo acontecer muito um profissional de social media começar já atuando no mercado de educação online, no mercado de infoprodução. Eu acho que esse é talvez um ponto evolutivo. Um dos motivos pelos quais eu acredito nisso, que nem todo mundo começa dessa forma, é porque é um mercado onde até por uma ótica específica, você não pode errar muito. Porque se você erra na hora errada, é fatal. Certo. Mas você até pode cometer pequenos deslizes dependendo da estratégia que você utiliza. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala de volume, você faz volume de conteúdo, você até pode se permitir errar uma vez ou outra. Mas acho que a gente vai chegar lá. Certo. E nesse sentido, assim, você pode falar quais são os serviços que ele costuma oferecer e também aí a gente vai poder entrar em quanto ele ganha, né, por esse serviço. Uhum. Cara, eu acho que cada social media, cada profissional, ele tende a oferecer serviços diferentes, que tem a ver muito com a habilidade dele, com a capacidade dele de fazer aquele serviço. Por exemplo, eu conheço um cara, o Gabriel, que ele é social media, trabalha com mídias sociais, e ele é muito focado em vender sites, oferecer isso. Por quê? Porque ele é programador, ele vem da programação, fez um curso de design, e aí a partir disso, ele começou a oferecer serviços de social media, mas ele é um cara que vende site. Vender site, você fazer um site para o cliente, não é uma coisa normal de um profissional de mídias sociais. A maioria deles não faz. Mas, se ele faz, quem sou eu para dizer que isso não é uma coisa de social media, sabe? Mas, geralmente, um social media, ele oferece alguns serviços. O serviço mais comum é o serviço de gestão das redes sociais. Normalmente é assim que eles chamam, que é você cuidar do dia a dia do Instagram, do Twitter, de uma marca, de uma empresa, do Facebook, moderar comentários, entender as reações, pensar em ações, estratégias a partir disso. Além disso, o social media ele pode oferecer o serviço de criação de conteúdo, que pode ser um conteúdo escrito, pode ser um conteúdo em imagem, pode ser um conteúdo em vídeo, pode ser, por exemplo, fazer uma sequência de stories. E geralmente ele oferece essa produção de conteúdo em pacotes mensais, por exemplo. Então, o social media vai lá e oferece, sei lá, um pacote de 10 artes com mais 50 stories, com 2 vídeos por mês. Se o social media ele tem uma capacidade um pouco maior, às vezes ele pode oferecer um serviço de interação maior. Por exemplo, ele pode incluir nesse pacote mensal dele uma caixinha de perguntas por semana. Ele vai lá e abre uma vez por semana, e aí ele responde, ou então ele pega as respostas com o cliente. Enfim, geralmente, um social media ele vai executar os serviços de gestão das redes sociais do cliente e de produção de conteúdo, através do design, através da edição de vídeo e tudo mais. Eu acho que de forma simplificada é isso. E aí, como eu falei, tem o caso do Gabriel, tem o caso de outras pessoas que oferecem criação de site, tem outras pessoas que oferecem copy, tem outras pessoas que oferecem e-mail marketing. Esse papel do social media, ele é um pouco confuso se você começa a olhar para a agência, porque tem social media que oferece serviço de agência, de cuidar de muita coisa. Às vezes ele faz tudo isso sozinho, às vezes ele até tem algumas pessoas para trabalhar com ele, mas ele, se você perguntar para ele, ele não é uma agência.
Ele é um social media, sabe? Então, Ele é como se fosse, então, tipo um cirurgião geral, vamos dizer assim. Cirurgião geral não, na verdade, um clínico geral, né? Como é que você... ele tá mais pra aquele pedreiro que, assim, nada contra. Não acho que seja errado, sabe? Não tô julgando nem o pedreiro, muito menos o Nem o... social media. Talvez o social media um pouco, mas o pedreiro não. É como se fosse aquele pedreiro que você chama ele na sua casa, fala assim, cara, tô querendo fazer um quarto aqui. Tô querendo fazer mais um quarto aqui em casa. Esse pedreiro, ele vai fazer o projeto. O que é o projeto pra ele? Ele vai simplesmente marcar o chão. Tá, esse é o tamanho do quarto? Show. Ele vai fazer o levantamento de material. O que é o levantamento de material? Ele vai falar assim, uns 3 metros de parede, vai dar aqui dá uns 500 tijolos. Esse é o levantamento de material. Ele vai executar. Ele que vai trazer o assistente, por exemplo. Entendeu? Só para quem tá ouvindo entender isso, porque como eu tenho referência de engenharia, às vezes fica mais fácil para mim explicar isso, para quem tá ouvindo entender isso, o que seria o outro lado? O lado de agência, né? Seria uma construtora, que você vai lá e fala, eu quero acrescentar um quarto a mais. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer todo um levantamento do imóvel, ver qual é o melhor local, ver qual é o tamanho que você quer, ver se o tamanho que você quer dá para colocar o que você quer colocar dentro. Depois ele vai calcular todo o material que vai precisar, aí depois ele vai montar a equipe para construir isso. É assim que uma agência trabalha. Então, de novo, tá errado o social media pegar e cuidar de comentários, de fazer conteúdo, de e-mail marketing, de fazer site? Não acho que esteja errado, sabe? Eu acho que é uma questão dele ter um posicionamento, sabe? Dele se enxergar. Por que você tá cobrando por um serviço de agência um preço de freela, sabe? E aí vem um pouco do que a gente estava falando, do que a gente vai entrar muito, essa parada de cobrança, de preços, né? Mas só pra gente ir por um caminho específico aqui, eu não acho que o social media precise virar uma agência. Eu acho que ele precisa se profissionalizar. Ele pode trabalhar sozinho o tempo todo e cobrar bem, desde que ele execute o serviço que tenha o valor percebido adequado, sabe? Hoje em dia, vou dar um exemplo, só pra concluir esse raciocínio. Certo. Há mais ou menos 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu já trabalhava com mídias sociais. E um dos primeiros serviços que eu ofereci, talvez eu até tenha proposta disso, vou dar uma procurada, talvez eu até poste no Instagram. Um dos primeiros serviços que eu ofereci foi criar uma página no Facebook, criar uma conta no Instagram, fazer a capa e fazer a imagem de perfil. E se eu não me engano, eu cobrei R$300 por isso. Na época. Rapaz. Por quê? Porque ninguém sabia fazer. As pessoas não sabiam fazer. Não adianta você querer cobrar algo que não tem valor para as pessoas, sabe? Hoje em dia não tem valor nenhum eu cobrar para fazer uma conta no Instagram. Talvez até uma pessoa precise, mas ela vai pagar o quê? R$50? R$20? Porque se eu cobrar 200, ela vai no sobrinho dela, vai no neto dela, vai no afilhado dela, vai no filho dela e fala assim, toma 50 e faz. Sabe? Então, é um pouco disso, é um pouco de o que realmente vale hoje no mercado. E isso tende a mudar. Algumas coisas nem tanto, outras um pouco mais. Certo. Então, já aproveitando esse gancho que você deu de o que vale hoje no mercado, o que é importante para o cliente, o que você vê que mais influencia, o que tem mais impacto, né? A gente que vem da engenharia, a gente tem lá a curva ABC, onde às vezes 80% do orçamento de uma obra, por exemplo, vem de 2 itens dentro da planilha. Qual que seria esse 80% que impacta no valor do serviço cobrado pelo social media hoje? Cara, eu acredito que hoje o maior desafio dos clientes, e aí eu incluo qualquer tipo de cliente, mas principalmente os clientes que são especialistas, né, professores, educadores, etc. O maior desafio deles hoje, antes de eu falar qual é o maior desafio, é essa a resposta da sua pergunta. Por quê? Porque se esse é o meu maior desafio, é isso que eu vou pagar mais para resolverem. Certo. A dor que mais dói é a dor que eu mais pago para as pessoas resolverem, certo? Se eu tenho uma dor que não tá doendo tanto, a gente tende a sempre deixando para lá, não vai se preocupando. Quando aquilo começa a doer muito, a gente tende a se preocupar. Eu acho que é isso. O serviço que as pessoas mais precisam hoje é justamente esse serviço que hoje mais dói para ser feito. E na minha visão é a produção de conteúdo. Por quê? Porque atire a primeira pedra
o profissional de marketing, social media, dono de agência, que nunca teve que se desdobrar para convencer o cliente a fazer um conteúdo. Mesmo aquele melhor cliente que você tem que gosta de gravar vídeo, ele provavelmente não vai querer fazer o conteúdo do jeito que você precisa que ele faça. Além disso, além de ter essa questão de ser um desafio para o cliente fazer esse conteúdo, também tem a questão de que cada vez mais a gente precisa de conteúdo. Não tá no nosso horizonte um momento, uma data em que a gente vai produzir cada vez menos conteúdo. Pelo contrário, as redes sociais querem que a gente produza cada vez mais conteúdo. E se a gente quer usar as redes sociais para vender, a gente precisa jogar o jogo delas da melhor forma possível. As principais redes hoje, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify, canal de comunicação, querem que você produza volume de conteúdo. Então, esse é o desafio. Esse é o maior desafio que clientes enfrentam hoje. Produzir volume de conteúdo. Então eu acho que, assim, e não é nenhum achismo, para mim é um fato a partir desses pontos que eu acabei de pautar. A partir desses pontos, eu acredito que a produção de conteúdo é o maior desafio. Por isso, porque as redes precisam cada vez mais e as pessoas têm cada vez menos tempo. E as pessoas gostam cada vez menos de fazer. As pessoas até às vezes fazem, mas sem muita estratégia e aí acaba ficando um negócio meio... Então assim, às vezes o cliente até gosta de fazer conteúdo. Às vezes, você tem um baita cliente que se dá super bem de frente para a câmera, mas o conteúdo que ele faz não está de acordo com a estratégia que vocês querem trabalhar. E aí, o que tem que acontecer? Você tem que ajustar esse conteúdo. E aí, com esse ajuste, ele para de ter tesão em fazer o conteúdo, sabe? Então, eu acredito de verdade, por causa desses pontos que eu coloquei na mesa, que a produção de conteúdo é onde está a grana. Assim como a atração de audiência. Por exemplo, tráfego pago nada mais é do que atrair audiência. Quanto mais difícil está conseguir audiência organicamente, e as pessoas continuam precisando de audiência, porque continuam precisando de clientes, o tráfego pago se destaca mais. Mas eu não acho que o tráfego pago seja um bom caminho para quem é social media, para quem gosta de trabalhar com as redes sociais, para quem se dá bem com isso. Porque, por experiência, você vai se afastar cada vez mais dessa parte. Então, é um caminho. Mas não é o caminho que eu recomendo para quem é social media. É o caminho que eu recomendo para quem é programador, para quem está em outra área, para quem gosta de dados, para quem entende de ciência de dados. Para o social media, eu prefiro que ele siga um caminho de produzir volume de conteúdo. Entender, ter estratégias para produzir volume de conteúdo. É aí que está o dinheiro. Pelos motivos que eu expliquei, porque essa é a maior dor. A maior dor hoje. Você que é social media, eu aposto que qualquer cliente seu gostaria de produzir mais conteúdo, mas não tem tempo, não sabe o que falar, tem medo, tem vergonha. Às vezes ele nem gostaria, porque ele não sabe a importância que isso tem. Então eu acho que é aqui que está o ponto-chave. Certo, então você vê que para o social media começar a ganhar mais, ele precisa se especializar em produzir volume de conteúdo, principalmente para essas pessoas que são especialistas e tudo mais. Mas, Rafael, isso aí não pode significar, por exemplo, não pode ser um tiro no pé, porque hoje você comentou que o social media ele meio que é um faz tudo, né? Ele planeja conteúdo, ele responde comentário, ele faz stories, ele grava vídeo pro cliente, ele faz tudo isso aí. Às vezes ele até faz tráfego pago pro cliente. E eu não vejo como que ele vai enxergar que ele tá fazendo coisa pra cacete hoje. Como que ele vai ganhar mais deixando de fazer tudo isso pra focar em produzir conteúdo? Cara, existe uma resposta simples e uma resposta complexa. A resposta simples para isso é: quem você acha que ganha mais? O cirurgião geral ou o especialista em coluna? Com certeza o especialista. O cirurgião geral ou o especialista em cirurgia plástica estética? Cara, tá claro isso, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando você se especializa numa área, você tende a cobrar cada vez mais por aquele serviço. Então, por exemplo, um social media que faz 10 coisas. A produção de conteúdo é 1/10 disso. Vamos pegar uma proporção fácil. Se ele cobra R$1.000, a produção de conteúdo ele recebe 100. Certo?
A partir do momento que ele foca em produzir conteúdo, ele vai parar de receber sem receber cada vez mais por isso. Só que no total, esse número ainda é menor. Só que vai chegar uma hora que essa curva vai aumentar. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez melhor naquilo, a ponto de um cliente que paga R$1.000 para uma pessoa fazer todo aquele resto, vai preferir pagar 1.500, 2.000 para ele fazer só conteúdo. Porque o impacto vai ser maior. Então, um dos pontos que faz ele ganhar mais é porque ele vai entregar mais resultado. Eu não tô Olha, veja bem, eu não estou defendendo aqui que você deva focar em uma única coisa e restritamente para ganhar mais. Porque senão posso focar numa coisa que não dá tanto resultado. Mas não, você tem que focar em uma única coisa que dá um bom resultado, que dá um resultado significativo, e assim você vai ganhar mais. Você tem que focar numa única coisa que é aquilo que o seu cliente quer, e aí você vai ganhar mais. E olha que interessante. Você concorda que para produzir conteúdo, geralmente eu preciso do tempo do meu cliente? Eu até posso produzir conteúdo sem ele. Posso fazer um vídeo de animação, posso fazer um... Mas, cara, tirando esses exemplos que são a exceção, via de regra, eu preciso dele para produzir conteúdo. Agora, e se eu conseguir fazer conteúdo sem ele? Aí, até abri uma caixinha de pergunta no meu stories esses dias, falando sobre isso, e ninguém acertou a resposta. Quando você domina isso, o que você vende o que você entrega pro teu cliente, na verdade, é algo que ele não tem como ter de outra forma, senão te contratando, que é tempo. Olha que louco. Eu vendo tempo para as pessoas. Eu vendo você ter mais tempo para cuidar do seu negócio, para crescer a sua empresa, para fazer mais conteúdo, se você quiser. Mas eu vendo você ter mais tempo. Por quê? Você gasta um tempo específico, 1 hora, meia hora, 2 horas por semana, e eu vou produzir conteúdo a semana toda, o mês todo, às vezes. A gente já fez aqui com 4, 5 horas de material, que seria, por exemplo, 1 hora por semana durante um mês. A gente fez conteúdo para mais de um mês. A gente fez 120 conteúdos. 120 conteúdos, se você publicar 2 por dia, dá 2 meses de conteúdo. Então, o ponto para mim é esse, é que quando você se especializa numa coisa que é muito importante, não é qualquer coisa, mas uma coisa que é muito importante, e nada é mais importante para um profissional, para um empresário, para um especialista, do que tempo. É a coisa mais preciosa que ele tem. Quando você se especializa em gerar mais tempo para essa pessoa, cara, quanto que vale a sua hora? A sua hora vale, a sua hora cresce, o valor do seu trabalho cresce proporcional ao valor da hora dele. Porque quanto mais cara ficar a hora dele, como é que a hora dele vai ficar cara? Tendo cliente, tendo resultado, começando a lotar a agenda, começando a ter novas turmas. Quanto mais cara for ficando a hora dele, mais cara vai ficando a sua. Por quê? Porque na cabeça dele ou eu faço e perco a minha hora, ou eu contrato o Rafael e ganho a minha hora. Então, vira essa balança de quanto mais você entrega, mais resultado ele tem. Quanto mais resultado ele tem, mais caro fica o seu, mais valor, ele gera mais valor no seu serviço, sabe? Ele valoriza mais o seu serviço. Certo. Então, para aquele social media que já tá meio que sentindo, já tá meio saco cheio já. Cara, tô com 10 serviços aqui na minha 10 clientes na minha carteira, trabalhando que nem um desgraçado e sinto que tô ganhando muito pouco. Como que essa pessoa pode aumentar a renda dela? Cara, vamos criar essa situação hipotética de ele ter 10 clientes e tá trabalhando. E eu acredito que seja possível realmente o cara tá atuando nesse cenário. Acredito que tem gente que tá ouvindo isso aqui que tá nessa situação específica. Geralmente, numa carteira de 10 clientes, existem clientes que são melhores do que os outros em diversos aspectos. Por exemplo, tem clientes que pagam melhor, não digo nem que paga mais, digo que paga melhor. Sabe aquele cliente que nem te avisa, o dinheiro já tá na conta, ele nem pede o Pix, ele só, todo mês ele tem que pagar, então todo mês ele já faz. Tem cliente que entrega melhor o material, então assim, você manda uma mensagem pra ele, pô, me manda uma foto sua segurando um copo d'água pra eu fazer uma arte. Meia hora tá no teu WhatsApp ou no teu e-mail. Tem cliente que é o contrário. Tem cliente que todo mês você tem que mandar mensagem pra ele pagar, mesmo ele sabendo que tá no contrato, que ele tem que pagar naquela data. Tem que ficar uns 5 dias lembrando ele.
Tem cliente que é mais difícil entregar coisa, certo? Existem clientes e clientes. Eu acho que a pessoa, quando tem vários, ela tem que começar a criar uma pequena classificação desses clientes. Um ranking. Qual é? E se essa pessoa quiser migrar para a produção de conteúdo, é importante que ela faça um ranking com base nesse aspecto. Qual é aquele seu cliente que gosta mais de gravar vídeo, que se dá melhor gravando vídeo, puta, o cara se amarra mesmo, ele vê valor naquilo. E que quer mais conteúdo, que sempre tá, não é cobrando, sabe? Não é uma cobrança tipo, você tá fazendo e o cara tá sempre insatisfeito. Não é uma cobrança por insatisfação. É uma cobrança por satisfação. Cara, tô gostando muito, quero mais. Tô gostando muito, quero mais. Tô gostando muito, quero mais. Quem é esse cliente da sua carteira? Esse cliente é o cliente que você pode começar a fazer a transição em cima dele. E aí, se estamos desenhando um cenário hipotético, se a sua carteira de clientes, ela te dá ainda um certo tempo para fazer um pouco a mais, eu faria a mais como um extra para esse cara. Por que eu faria um extra? Por que eu não cobraria por isso? Porque é como se esse cliente é um bom cliente, eu quero entregar mais para ele. É o fundamento do over delivery. A gente até pode fazer um podcast só falando sobre isso, sobre entregáveis, benefícios, bônus. Esse over delivery é um negócio que você vai entregar para esse cara. E aí você pode, inclusive, explicar, olha, eu tô descobrindo, testando algumas novas estratégias para produzir conteúdo e eu queria fazer algumas delas com você esse mês. Topa? Topa. Beleza. É assim, assim, assado. E você valida aquilo com aquele cliente. Com os outros clientes, segue o baile. Lembra que você fez um ranking? Você tem o melhor e você tem o pior. Aquele pior cliente, ele é o cliente a ser demitido, digamos assim. Ele é o cliente, ou você ajusta, refaz, ajusta todo o ciclo, ou você demite. É aquele ali, ele tá na zona do perigo ali. Tá no paredão. Tá no paredão. Tá na zona de rebaixamento. Tipo isso. Ele tem como sair dali? Tem. Mas é mais provável que ele seja demitido. Tá? Conforme os resultados que você for entregando para esse melhor cliente forem ficando mais interessantes, eles têm dois caminhos. Ou você passa a cobrar a mais dele, a renegociar com ele, falar, cara, lembra aquele serviço que a gente começou a fazer e tal? Pois é, vamos incluir aquilo no seu pacote? E aí olha o jeito que você fala. Não é tipo, eu quero te cobrar mais por isso. Vamos incluir a mais no teu pacote pra gente conseguir fazer todo mês. Você concorda que eu falei a mesma coisa? Sim. Só que de jeito diferente? Então, negociação. Cara, de novo, um podcast só de negociação tem que acontecer, porque as pessoas erram muito nisso. Beleza. Vamos incluir isso no pacote? Eles têm dois caminhos, sim ou não. Sim, vamos. Show de bola. Melhorou o teu recebimento por aquele cliente. Você já pode demitir aquele último. Porque você está equilibrando a balança. Se você cobra um valor a mais ali, vamos supor que o teu pior cliente te pagava R$500. Vamos supor que você começa a cobrar R$500 a mais desse aqui. Cara, eu posso demitir o último que tá tudo igual. E aí o que acontece? Você ganha tempo. Você tá ganhando a mesma coisa trabalhando menos. Se você faz isso progressivamente, você pode enxugar a tua carteira, trabalhar para menos pessoas e ganhar a mesma coisa, que para mim é ganhar mais, porque eu tô trabalhando com menos gente e ganhando a mesma coisa, ou seja, eu tenho menos dor de cabeça, eu tenho menos pontos de cobrança, eu tenho menos pontos de contato, eu tenho menos problema, porque cada cliente é um volume de problemas, e eu ganho a mesma coisa. Ou você pode manter e aumentando a tua carteira de clientes progressivamente e ganhando a mais. Então, cada cliente novo que você adquire vai valer mais do que o teu melhor cliente. O ideal é isso. O ideal é que cada cliente novo que você adquire, você receba mais por ele do que o teu melhor cliente, do que o teu cliente que te paga mais. E aí você está sempre subindo uma escada. Certo? Mas ele tem que valer mais do que... Não precisa ser o melhor, mas do que o pior, pelo menos. Porque aí você vai substituindo um pelo outro. Um que te paga menos, te dá menos trabalho. Desculpa, um que te paga menos, te dá mais trabalho, te reclama mais, te dá mais problema. Por um cliente que te paga mais, quer uma única coisa, porque aí vai ser um cliente que vai ser um cliente de produção de conteúdo. Ele só quer isso. Ponto. Tá show de bola. Entendeu? E aí essa é a forma como você faz essa transição. Para quem já tem cliente, para quem já atende. Ah, Rafael, eu tenho só um cliente, não estou nesse ponto. Show de bola. Começa a implementar com esse um cliente. E o próximo, você já vai ter case. Olha só,
Eu queria um social media pra fazer Instagram, carrossel pro meu Instagram, post pro meu Instagram. Cara, posso te mostrar um negócio que eu tô fazendo pra um outro cliente meu e que tá dando muito resultado? E aí você tem case. Mas pra quem tá começando a trabalhar com isso, criar case é melhor do que criar receita. Criar cases de sucesso, fazer volume. A gente não tá falando de produção de conteúdo em volume? Qual a melhor forma de você fazer produção de conteúdo em volume? Fazendo produção de conteúdo em volume. Se você faz um volume para um cliente e você vai mostrar para outro, é diferente de você fazer 2. Sabe? Você tem 2 conteúdos a mais feito. E aí você vai mostrar para outro cliente e ele vai falar assim, tá, mas quantos desses você consegue me entregar? 200. Porra, mas você entregou 2, o outro vai entregar 200, começa a ficar, sabe, incoerente. Essa incoerência que é um problema. Mas para mim esse é o processo. Serve para quem tem 10 clientes, serve para quem tem um cliente. Então, Rafa, a gente viu que você disse que dá para você ir demitindo os clientes ruins e ir oferecendo esses adicionais e aos poucos você ir incluindo, né, vamos dizer assim, itens novos, entregáveis novos nos pacotes. Já que é até o costume do mercado trabalhar com esses pacotes. Agora, talvez tenha aí um social media que esteja ouvindo a gente que fala assim, não, esse Rafael ele tá falando bosta, ele tá louco da cabeça que eu vou fazer isso. Pensando nessa pessoa, nessa descrença dela, qual que seria talvez os erros que você pode apontar, tipo assim, tá, beleza, você não vai fazer do jeito que eu tô falando, só pelo menos não faz isso aqui. Quais seriam esses erros que vão comprometer completamente a pessoa que tá querendo ganhar mais? Cara, pra mim o principal deles, tem um que pra mim é muito claro, que é você ter que pensar no conteúdo do seu cliente. O que acontece? É prática do mercado vender uma quantidade de artes, por exemplo. Eu vendo um pacote de 20 artes mensais. E aí, eu tenho que pensar no conteúdo daquela arte. Eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que fazer um briefing, ou então eu tenho que perguntar da pessoa, mas mesmo que ele me dê a ideia, eu tenho que pensar no conteúdo, na essência, sabe? No que tá ali dentro. Eu acho que esse é um dos principais erros. Porque a melhor pessoa para saber o que vai ser falado é ela, não é você. É o seu cliente, não é você. Cara, eu posso passar horas e horas e horas pensando no melhor conteúdo para fazer pro meu cliente. Às vezes, em 5 minutos, ele me dá uma resposta melhor. Aconteceu hoje. Aconteceu hoje. A gente ficou um tempão, você ficou um tempão pensando em tema de podcast. Em 3 minutos, eu dei uma ideia. Que pode não ser melhor do que as que vocês estavam pensando, só que eu demorei 3 minutos. Você demorou tipo meia hora pensando em ideias. A gente vai gravar as outras ideias, mas você consegue entender? Sim, você consegue sentir que aconteceu exatamente isso? Você tava... E olha que você é um cara que entende da minha metodologia. Imagina você fazer isso para uma ginecologista. Nossa. Atender uma clínica de ginecologia. E aí você tem que pensar em 20 conteúdos no mês para ela. E aí você tem que pensar, escrever, fazer o design, ser aprovado. Entendeu? Quando a gente não precisa fazer isso, inclusive, sabe o que acontece? A gente mata o tempo de aprovação. Porque se foi você que pensou no conteúdo, se foi você que fez o conteúdo, por que você tem que aprovar? Se foi você que fez, saca? Então, por exemplo, aqui a gente não usa essa prática de aprovação. A gente usa a prática de reprovação. Sim. Como é você, como sou eu que faço o conteúdo, como é o Patrick que faz o conteúdo, a gente publica. A gente não passa por aprovação. Olha o tempo que a gente economiza. E aí, se o conteúdo não tá bom, ele reprova, ele exclui, ele pede para tirar. Quantas vezes isso aconteceu com o Patrick? Até hoje, nenhuma vez. Dos últimos clientes que a gente teve, isso aconteceu uma vez com o Álvaro. Porque envolvia detalhes mais técnicos, né? Tipo... Besteira. E assim, a gente não tava ferindo código de ética, por exemplo. Ele é médico, né? Pra quem não conhece, ele é um médico. A gente não tava ferindo código de ética, mas pra ele era um incômodo. Sim. Que é uma preocupação que eu tenho. Quando eu atuo com profissionais que... São de áreas mais delicadas. Áreas, né? que têm um código de ética mais pré-definido, mais bem determinado. Direito, medicina, nutrição, psicologia. O código de ética de nutrição é pior do que o de psicologia, por exemplo. Fisioterapia, veterinária. Quando a gente atua nesses aí, eu sempre estou muito preocupado. Mas concorda que se é o cara que está pensando no conteúdo, é o cara que está fazendo o conteúdo. Eu não preciso necessariamente aprovar vírgula por vírgula do que está ali. Sim. Porque saiu dele.
Então, olha o tempo que você economiza em não ter que... Como é que as pessoas fazem isso hoje em dia? Elas fazem uma pesquisa. Elas... Olha só, vou te explicar como é que é feito geralmente. Eu sei disso porque eu conheço, a gente trabalha em agência que vende isso. São 20 posts por mês. Beleza. Aí tem um brainstorming da empresa, do social media, com a galera dele ali, ou da agência, e pensa em 20 conteúdos. Não é com o expert. Não. É Aí, só entre a eles agência. aprovam com o expert esses 20 conteúdos. Tá aprovado esses 20 temas? Ok, vamos criar os conteúdos. Aí eles criam. Como é que eles criam? Pesquisa. Google. Olha só. Quem fala o que está dentro do tema é o Google, não é o expert. E tem aí um risco grande, né? Porque o Google traz para você os experts que estão Sim. melhor posicionados no mercado. Sim, e outra. Às vezes o expert tem uma visão diferente daquilo. Entendeu? Sim. Ou algum pequeno detalhe diferente daquilo. E aí, reprova, revisa, reenvia para aprovação, aprova. Olha o tempo que é gasto, sendo que você poderia criar uma dinâmica com o seu expert, dele criar o conteúdo, e aí, em troca disso, porque querendo ou não é um esforço, em troca disso, você vai entregar muito mais conteúdo do que você entrega hoje. É isso. É uma troca. Cara, você está disposto a gastar 1 hora por semana para gravar o conteúdo, 2 horas por semana para fazer o seu conteúdo, e em troca, ao invés de eu te entregar 20 por mês, eu te entrego 20 por semana? Te cobrando a mesma coisa? Ah, Rafael, mas você não falou para cobrar mais? Você vai cobrar a mesma coisa, só que você vai trabalhar menos. Sim. É isso. Esse é o jogo. Você pode cobrar a mesma coisa e trabalhar menos. Isso significa ganhar mais. Do mesmo jeito. Você vai fazer uma única coisa. Você vai fazer um único serviço. Isso melhora a tua produtividade. Entendeu? Qualidade de vida também muda outra coisa. Menos ansiedade, menos preocupação. E nunca mais você vai precisar ficar fazendo post de Dia do Índio. Nunca mais você vai precisar ficar fazendo post de Dia das Mulheres numa clínica veterinária. Saca? Então, cara, eu acho isso muito libertador. Eu acho isso surreal, assim, sabe? Se a pessoa discorda desse ponto, forte abraço. Simples. Não, vem trocar uma ideia, a gente bate papo sobre isso também. Mande suas perguntas aí que a gente conversa sobre isso. Bom, aquela pausinha pro café. Cara, qual que você vê, assim, a gente falou o pior dos erros. Agora, qual seria o melhor dos acertos? Existe um que... O melhor acerto que ele pode ter para começar a ganhar mais por hora, né? Porque é importante esse conceito de você entender que não é só você ter um faturamento maior no final do mês. Às vezes você vai ter o mesmo faturamento, só que se você tem que trabalhar metade do tempo, você está ganhando o dobro pela hora que você trabalhou. Uhum. Né? Qual que você vê que é o acerto primordial que a pessoa precisa fazer para ganhar mais? Cara, ele precisa fazer o cliente criar o conteúdo. Esse é o sweet spot. É o ponto de ouro. Sabe, o meio do alvo ali, sabe? A mira perfeita. Pra mim, esse é o ponto. Se você faz o teu cliente querer criar... Cara, vocês não têm ideia. Essa galera não tem ideia. Eu tenho que mandar o cara fazer menos do que ele quer fazer. Tem cliente nosso aqui na agência que quer fazer 4, 5 episódios por semana. E eu mando ele fazer menos. Olha isso. Galera que tá ouvindo aí social media, imagine você ter que mandar o seu cliente fazer menos conteúdo. Sabe? Então acho que o ponto de ouro é esse, é você acertar em fazer o seu cliente querer criar conteúdo. Fazer ele te enviar o conteúdo. Imagina. O cara te envia o vídeo gravado. Cara, esse vídeo aqui, o que você acha? 20 minutos de vídeo gravado que o cara fez. É o cliente ter essa iniciativa. Quando que o cliente faz isso? Quando ele vê que fazer isso vai ser a melhor opção para o negócio dele. Entendeu? Eu acho que o maior acerto é esse. É difícil? É difícil pra caramba. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo tava criando conteúdo adoidado. É difícil. Agora, é bem pago. É bem recompensado. Isso não é nem questão de ser bem pago. É bem recompensado. Se você acerta, você é bem recompensado por isso. Financeiramente.
com melhores clientes, com um cliente melhor, teu cliente fica melhor. Você não tem que ficar, pô, bicho, cadê o conteúdo, cadê o vídeo? Faz lá, velho, grava lá, tô indo aí gravar contigo, pô. Aí chega pra gravar. Gente, eu já passei por tudo isso. Eu passei por, tipo, ir gravar com o cliente, ficar 2 horas e gravar um vídeo de 10 minutos, porque o cliente não consigo falar com a câmera. Entendeu? Então, eu acho que o ponto de ouro é justamente esse. É você fazer o teu cliente querer criar conteúdo. Te entregar o conteúdo criado. Cara, por quê? Porque daí pra frente, eu acho que é a partir desse momento que o trabalho do social media é valorizado. Dali pra frente. Porque é o trabalho de diversificar esse conteúdo, publicar esse conteúdo, otimizar esse conteúdo, multiplicar esse conteúdo. Eu acho que o trabalho do social media, pensar o conteúdo, é muito subvalorizado. É muito mal aproveitado o tempo do social media quando ele tem que pensar no conteúdo, sabe? Certo. E nesse caso, pra quem, tipo assim, tá, Rafael, pra você é fácil que você só trabalha com especialistas do mercado que dão aula, que tem algum curso, algum treinamento. E eu que sou social media de uma clínica veterinária, que sou social media de uma hamburgueria. Tem como eu fazer isso com esses clientes? Ou não, eu preciso começar já a prospectar clientes desse mercado diferente? Cara, eu acho que o mercado de educação, ele tem clientes melhores para isso, sabe? Os clientes desse mercado, eles tendem a gostar de criar mais do que clientes, tipo, como você falou, hamburgueria. Agora, então a única solução é migrar, trocar de... Não, não é. Não acho que seja. Você pode ainda continuar trabalhando com os clientes que você trabalha hoje e seguir essa metodologia de fazer o teu cliente produzir conteúdo. Parte desse princípio. Qual é o conteúdo desse nicho que o meu cliente poderia fazer? Você citou 2 exemplos. Uma clínica veterinária e uma hamburgueria. Qual é o conteúdo que o meu cliente de uma hamburgueria poderia criar e me entregar pronto? Me dá um exemplo. Eu acredito que talvez receitas, ele pode ensinar a fazer o hambúrguer, pode ensinar tipos diferentes de blend de carne, explicar como que surgiu o hambúrguer, pode explicar, ensinar várias coisas sobre hambúrguer. Ele pode Também, filmar o processo do sim, hambúrguer sendo feito. Que é literalmente ele entrar na cozinha do restaurante dele com um celular e filmar o processo. Ele pode contar a história do restaurante dele. Ele pode contar a história de clientes do restaurante dele, sabe? O mesmo da clínica veterinária. Eu acho que o princípio é o mesmo. Ele pode mostrar os animais entrando e saindo felizes, tomando banho antes e depois de banho, em vídeo, antes, durante e depois. Entrevistar clientes, contar a história da clínica. Olha só o tanto de conteúdo que tem aqui. Agora, eu sempre vou preferir trabalhar para profissionais de educação. Para profissionais de educação online. Por quê? Porque essa galera precisa disso, valoriza isso, entendeu? Então, se você quer ir para esse mercado onde as pessoas valorizam mais esse tipo de trabalho, é o mercado de educação online. Tem muito o que fazer ali, tem muito como aproveitar. Aí é questão de prospectar novos clientes nesse mercado e ir galgando o seu espaço. Mas você pode começar a fazer isso com os clientes que você já tem hoje ou com os clientes que são mais fáceis de você conseguir. Ah, Rafael, não tenho nenhum cliente. Cara, você pode procurar um cliente de negócio local e aplicar essas técnicas que a gente falou aqui, que vai funcionar, vai ser bom para você. E aí, aos poucos, você vai procurando clientes melhores, que pagam mais, que cobram menos, que querem mais conteúdo, que fazem mais conteúdo. Agora, o profissional do mercado, o cliente do mercado de educação online, ele realmente valoriza mais isso. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele vê todo mundo fazendo, ele vê os mentores dele, ele vê os líderes de mercado falando sobre isso. já ensinado a Já é fazer isso. ensinado, sabe? É um mercado que já foi populado, já foi ensinado. E ele não consegue fazer. Ou ele consegue, mas o tempo dele é melhor aproveitado fazendo outra coisa. E aí, olha só, conectando com o que a gente falou lá atrás. Se o tempo do teu cliente é melhor aproveitado fazendo outra coisa do que fazendo o que ele está fazendo agora, e você é pago para fazer o que ele está fazendo agora, você concorda que você está vendendo tempo para ele? Para ele fazer o que é melhor para ele? Então pronto, cara, vender tempo. Imagina, quanto você pagaria por, por Uma horas? hora. Por 1 hora a mais de vida?
provavelmente quem tá ouvindo vai falar muito pouco, mas a gente pode ir para um outro lado. Quanto que você acha que uma pessoa que tá à beira da morte pagaria por 1 hora mais de vida? Mas aí a gente entra numa parada mais filosófica, mas não precisa. Sim. Eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto pra galera entender que vender a hora é sensacional. Vender tempo pro seu cliente é espetacular. Sim. Então, Rafa, qual que você acredita que sejam os próximos passos que a gente precisa fazer? Imagina que eu sou um social media aqui na sua frente e eu tô, Rafa, tá, beleza, eu entendi que eu preciso produzir mais conteúdo para conseguir ganhar mais. Qual que é o primeiro passo que eu dou para conseguir fazer isso da forma correta? Encontra o cliente que queira criar conteúdo. Ou que tenha um pouquinho de predisposição, mas tenha medo. E aí você só precisa quebrar essa objeção. Ou então, se o teu cliente hoje não quer criar conteúdo, encontra qual é a objeção. Às vezes ele não sabe o que falar, às vezes ele não sabe como fazer, às vezes ele não sabe onde fazer, às vezes ele não sabe por que fazer. Por que eu vou criar mais conteúdo? Quebra essa objeção. E aí você começa a conseguir trabalhar com esse cliente. Comece a fazer o seu cliente produzir o próprio conteúdo. E faz a tua parte. Não é só fazer ele criar conteúdo e, de boa, não tenho mais trabalho. Meu trabalho é só mandar ele fazer. Não, pelo contrário. É aí que o teu trabalho começa. Você tem que multiplicar esse conteúdo. Você tem que pegar esse conteúdo, editar em vários formatos, publicar, distribuir, analisar, melhorar, replicar, reciclar conteúdo, reciclar ideia, reciclar tema. Mas aí a jornada começa a partir daí. O primeiro passo é ter um cliente que produza o próprio conteúdo. Se isso não acontecer, a gente não consegue aplicar as outras técnicas e você vai continuar fazendo a mesma coisa que você já faz, sendo pago para pensar algo que o teu cliente faria em 5 minutos. Certo. Temos aqui, então, um ótimo episódio. Eu acredito que, pelas informações que o Rafa deu aqui, já dá para você começar a ter uma noção, pelo menos, né, uma noção do que você vai precisar fazer para começar a ganhar mais, para evoluir o teu jogo. Eu tenho 2 pedidos para te fazer. Primeiro, se você está vendo isso aqui no YouTube ou numa plataforma de podcast, dá o follow ou se inscreva no canal, se for no YouTube, né? E a segunda é que você compartilhe esse conteúdo com um amigo que esteja interessado em trabalhar com social media ou que já trabalhe com social media e que vive reclamando pra você que tipo, cara, tá foda, não tem cliente, os clientes tudo reclama, ganha pouco, não sei o quê. Então, manda esse conteúdo pra ele que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E assim, se você que tá ouvindo esse conteúdo é um social media, tá insatisfeito com o quanto você tá ganhando, mas não entendeu ainda qual é o próximo passo que você vai dar, me manda uma mensagem no Instagram, me explica um pouco a tua situação, que eu posso te ajudar e te indicar um pouco o que você pode fazer, qual é o primeiro passo que você vai dar, e aí você vai conseguir até assistir de novo esse episódio depois dessa mensagem que você vai me mandar, com um pouco mais de clareza do que você tem que fazer. Então é isso, pessoal. Até mais. Muito obrigado, tchau, tchau.